conta para relacionamento. Eu devo me relacionar com Ele a tempo e a fora de tempo. Isso é oração. Tem gente pensando que orar é colocar Deus a par da situação da vida dele. Não, eu vou dar uma orada hoje porque Deus não está sabendo o que aconteceu na minha vida. Eu vou orar hoje porque não é possível, é tanta luta, Deus não deve estar sabendo o que está acontecendo aqui em casa. A gente serve um Deus que tem alguns atributos que são só dele, incomunicáveis, peculiares dele. Onisciente, onipotente, onipresente, onividente. Onividente porque vê tudo. Provérbios 15, verso 3, os olhos do Senhor estão em toda a terra ou em todo lugar. Onipresente porque não precisa sair do trono, de Isaías 6, verso 1, para estar aqui em Mantena. Então ele é o Deus do Salmo 139, verso 7 ao 10. Se eu subir ao céu, tu aí estás. Se eu fizer a minha cama no Sheol, tu estás aí também. Se eu tomar as asas da alva e voar, lá tu estarás. Onipresente o nosso Deus. E onisciente, aí você diz, essa eu sei, deixa eu falar. É porque ele sabe de tudo. Bacana, 10. Só que esse saber de tudo é vago, vamos definir. Deus sabe de tudo o que aconteceu, o que acontece e o que vai acontecer. Só isso já estava bom, não é? Mas existe ainda na teologia algo chamado de realidade hipotética. Deus sabe o que houve, Deus sabe o que vai haver, Deus sabe o que está havendo e Deus sabe aquilo que poderia acontecer. Esse é o Deus que você ora. Então eu não preciso orar para colocar Deus a par da situação, Ele sabe. Isaías, fazendo coro com o salmista, disse, assim diz o Senhor, eles ainda nem terão verbalizado palavras em sua boca, e eu já terei ouvido o que eles têm a me dizer. Oh glória, olha o Deus que você serve. Esse Deus não precisa ser informado de nada, irmãos. A oração, se Deus sabe de todas as coisas, por que eu preciso orar, hein? É uma pergunta recorrente, eu ouço muito isso. Se Deus sabe de tudo, para que eu preciso orar? É porque a ideia de oração é equivocada do crente. Quem pergunta isso é porque pensa que oração é para informar Deus de alguma coisa. O Deus que sabe, o Deus que soube, que saberá e que poderia saber se acontecesse. Se Deus sabe de tudo, para que eu preciso orar? Porque eu preciso me relacionar com Ele, é um encontro, oração. Bom, isso no Antigo Testamento, os dois testamentos não podem entrar em contradição, afinal são a palavra de Deus, foi Ele que falou essa palavra aqui. Então o que o Novo Testamento define como oração? Por exemplo, aqui no capítulo 6, versos 5 e 6, aparece a oração na sua forma verbal, quando orares. O termo grego para orar aqui é proseurreste, que significa estar perto ou ir em direção, mas significa também em benefício de. Que interessante, oração significa tudo isso no original, perto, em direção ou em benefício. O que a Bíblia quer ensinar para a gente? Que o benefício de quem ora, ou que o benefício é de quem ora. Quando eu oro, o maior beneficiado sou eu, que vou em direção, que chego perto e por isso gera um benefício para mim. O maior benefício que você pode galgar nessa terra é orar, encontrar-se com Deus, ir para perto em oração. Olha que coisa tremenda. O ambiente da oração é o único que me leva para outra dimensão sem que eu precise dar um passo. Eu chego, não é em Miguel, não é em Gabriel, eu não chego na secretaria do céu, se houvesse uma. Eu chego diretamente naquele que manda. Olha o que a Bíblia diz em Apocalipse 8:3 e Apocalipse 5:8. A Bíblia diz que os 4 seres viventes e os 24 anciãos têm harpas e salvas de ouro nas mãos e recolhem um incenso. Aí ele explica, o incenso que é as orações dos santos. E sabe onde eles colocam o incenso? Diretamente no altar do trono de Deus.
Quando você ora, você não tem que passar por cortes angelicais. Quando você ora, você fala diretamente com quem manda. Você fala diretamente com quem resolve. E por que Cristo é o maior perito em oração? Ora, a despeito de nós, que oramos só quando nos dá na telha, ou quando a situação não está legal, vamos orar. A oração é o último recurso. Equívoco. Tolo é o cristão que usa a oração como último recurso. A oração não deve ser o último, nem o primeiro recurso na vida do crente. A oração deve ser o único recurso na vida do crente. Cristo é perito porque Ele não ora ou não orou somente quando as coisas estavam ruins ou quando estavam boas. Cristo orou em qualquer situação e não só em lugares propícios, orou em lugares inóspitos. Quer ver uma coisa? Todo lugar que você imaginar, Cristo orou. Olha, Cristo orou em Mateus 26, verso 26, na ceia, pegou o pão e deu graça. Quer aprender uma lição aqui agora com Jesus Cristo? Em Mateus 26, 26, ele pega o pão e dá graça. Essa palavra graça, no grego é eucharisteo, que significa agradecer por uma coisa boa. Charisteo vem do grego charis, que é graça, favor não merecido, e eu é um prefixo no grego que significa bom. Então Cristo pega o pão e dá graça, ele está agradecendo a Deus por uma coisa boa. Mas que coisa boa se depois da ceia ele seria preso e posteriormente seria crucificado? Você quer entender quem ora? Não vai dar não. Quem ora dá glória a Deus até quando as coisas não sairão conforme o planejado dele. Cristo orou só na ceia? Não, Cristo orou em Mateus 26, 36, lá no Getsemane. Suou sangue, hematidrose, né, Osto? Cristo orou só aí? Cristo orou, irmãos, até em frente a um túmulo. Já pensou? Pastor Lucas passava e você na sepultura, num túmulo orando. Falou, o que esse irmão tem? Porque em João capítulo 11, versículo 41, a partir daí, Cristo está em frente a um túmulo. Já que na Palestina o túmulo não era cavado no chão, mas nas rochas de calcário, eles iam lá, escavavam e colocavam a pessoa enfaixada lá, quietinha. Jesus está de frente a um túmulo e ele faz uma oração. Pai, muito obrigado por me ouvir. Na verdade, o Senhor sempre me ouve. Mas tem um negócio. Lázaro, vem para fora. A teologia chama de o maior milagre de Cristo, ressuscitar um morto de 4 dias. Já estou encerrando, só para não perder a viagem, ressuscitar esse morto de 4 dias é uma tarefa fácil demais, irmão. Porque com 4 dias de morte o cérebro derrete, o globo ocular derrete, os órgãos internos derretem, e começam a esvair-se pelos orifícios do corpo, nariz, orelha, ouvido e etc. Então, o que está ali dentro do túmulo? Um corpo oco, em adiantado estado de putrefação. Por fora estava feio, por dentro estava pior, porque não tinha mais órgão, não tinha mais globo ocular, a massa cinzenta derreteu. Fácil ressuscitar um morto de 4 dias, não é? Então, quando Cristo diz, vem para fora, o milagre foi como? Só levantar e vir? Não. O milagre foi maior do que Gênesis 2,7, formar um Adão do nada, só do pó da terra. O milagre foi mais tremendo. Agora, lá no capítulo 14, a partir do versículo 23 de Mateus, ele despede os discípulos, manda os discípulos adentrarem no barco e ir para o outro lado. Eu vou orar, e ele ora. Quando ele desce, os discípulos não estão mais em terra, e ele viu que os discípulos estavam numa tempestade, etc. Você conhece o texto. Agora, o que me chama a atenção em Mateus 14, a partir do 23, é que a Bíblia usa o verbo ver. Diz que ele viu os discípulos como? Se João e Marcos diz que eles já estavam no meio do mar, que na verdade era um rio, e tinha cerca de 12 quilômetros de comprimento. Eles estavam no meio, eles estavam a 6 quilômetros de distância da margem do rio, mais a distância no monte, que não tem como a gente elucubrar, muito mais que 6 quilômetros. Mas lá no monte, orando a mais de 6 quilômetros, a Bíblia diz que ele
viu os discípulos passando um perrengue no mar. Como é que vê, irmão, essa distância? Desculpa, eu sou um crente muito racional, mas não tem como não espiritualizar isso aqui. A oração, sim, é o golpe de vista do crente que faz ele enxergar mais longe do que qualquer outro. Então ele desce e anda sobre as águas. Agora, olha que interessante. Estava orando, ressuscitou um morto, inédito. Estava orando, andou sobre as águas, inédito. Já parou para pensar que os maiores milagres de Cristo sempre foram antecedidos pelos maiores períodos de oração que ele passou com Deus? Então, a igreja do século 21 é a igreja milagreira, mas que não passa um período de oração para obter o milagre. Desconfiemos, sejamos céticos dos milagres supostamente operados em nome de Jesus, que não são precedidos, antecedidos por um período de oração. Cristo é o perito em oração, orou em todos os lugares, e para fechar a conta e passar a régua nesse manto aí, qual foi a última oração de Jesus, hein? Bom, já orou no túmulo, já orou no monte, orou no deserto. Mateus 27, 46. A coroa já estava na fronte, na cabeça, rasgando ele. Os cravos já estavam fixos nas mãos e na cruz, nos pés também. Vestes despidas, já sem fôlego e força, pendurado no madeiro, Cristo fez a última oração. Deus meu, por que me abandonastes? Essa oração termina com a interrogação. Eu pergunto a vocês, respondam, não me faz pagar mico. É a primeira vez. Eu pergunto a vocês, essa oração de Jesus termina com a interrogação. Ela teve resposta? Para de graça. Até hoje, se folheia a Bíblia, não tem nada de resposta. Isso é importante? Demais, porque os crentes do século 21 acham que orar é garantia de resposta. Orar é garantia de relacionamento, encontro. Eu oro e Deus me responde, o céu está de bronze. Nem sei o que é céu de bronze, irmão. Eu sou daqueles crentes mais velhos, não entendo esses troços, não. Para mim o céu é de nuvem, bronze. Eu oro e Deus não me ouve. Chamou Deus de surdo. Isaías 59, verso 1. A mão não está encolhida e o ouvido. Mas o filho orou e o pai não respondeu. 3 respostas Deus nos dá na oração. Sim, glória, é isso que você gosta, né? Não, poxa vida. E silêncio. Sim, ele aprova, não desaprova. Silêncio significa, não é hora de tocar nesse assunto comigo ainda. Põe as barbas de molho. Estou vendo o filho que disse em João 10,30, eu e o Pai somos um. O filho que disse em João 14,9, quem vê a mim vê o Pai. Estou vendo o filho dizendo, por que me abandonaste? E o Pai não disse nada. Para encerrar, outro dia a gente fala do verso 6. Crente é assim, né, irmão? Primeira vez é convite, a segunda ele se convida. Oh, glória! Então, para encerrar, vamos ficar só no verso 5. Cristo começa com um advérbio, quando orares. Mas termina o verso 5 com um adjetivo. Esse adjetivo aqui, eu falei que eu ia falar da máscara. Aqui é o ensinamento como não orar. Vocês lembram disso ainda, irmãos? O ensinamento como não orar é assim: quando orares, não sejais como os hipócritas. Vou fechar para vocês entenderem que nós vamos embora. Olha o ensinamento de Cristo. Quando orares, não sejais como os hipócritas. É o adjetivo. Pejorativo, mas é adjetivo. Essa palavra hipócrita, lembra o seguinte: se a gente ler a Bíblia com a mente de hoje, nós não vamos entender.
Só para ser escrita levou entre 1.600 a 3.000 anos, só para virar livro, para ser escrita. Então, vernáculos, expressões idiomáticas que eles falam na Palestina até hoje, que falavam na Bíblia, algumas nem existem mais. E ainda que existissem, não é a mesma coisa que o bom mineirês de Mantena, ou o meu bom baianês. Então, se eu interpretar hipócrita como é hipócrita no Brasil, vai dar ruim, nós não vamos entender. Porque a palavra hipócrita, conforme aparece aqui em 6,5 de Mateus, vem do grego hipócrites. E o que significava isso? Essa palavra vem do antigo teatro grego. Então quem é hipócrita hoje aqui para a gente, meu irmão? Fingido, olha, falsa. Veio na ceia, olhou para o meu escarpão e disse que está fora de moda. Falsa, dissimulada, a chapinha dela nem para pingar água. Hipócrita. Mas na Bíblia tem nada a ver com isso. A palavra hipócrita, que vem do antigo teatro grego, é hipócrita, significa ator, só isso. Agora, o Dr. Warren Wiersbe, ele diz que os atores no tempo da Palestina, especialmente aqui no século I, eles contracenavam de uma forma não global, não como hoje. Eles contracenavam de máscara no rosto, por isso eles eram chamados de hipócritas. Porque eles colocavam máscara no rosto e faziam as peças teatrais. Jesus Cristo se vale desse recurso literário da época, recurso linguístico, e fala: gente, vocês querem orar? Vocês não podem ser como os atores. Só que eu não estou falando dos atores das peças teatrais, eu estou falando dos atores da sinagoga. Eles oram em pé, com as mãos erguidas. E aqui Cristo não está ditando uma forma, uma posição para orar, porque na Bíblia se ora na posição que a emergência exige. Elias orou na posição de gerar luz às mulheres hebreias, agachado com a cabeça entre as pernas. Homem não orava assim, irmão, na Bíblia. Hebreu não orava assim. Essa posição que Elias orou, salvo engano, no 1 Reis capítulo 18, era a posição que as mulheres hebreias davam à luz. Mesmo assim ele está ensinando que quando eu oro eu gero o meu milagre dentro de mim. Então não existe uma posição. Paulo disse a Timóteo: eu ordeno que os homens orem em todo lugar, com mãos erguidas. Normalmente o judeu ora em pé, com mãos erguidas. Mas se tiver no ventre de um grande peixe, ora lá dentro também, independente se for de joelho ou não. Então a posição é conforme o ambiente e a emergência exige. Os judeus da sinagoga eram os autores da época, usavam máscara. Agora, se orar, ir para perto ou se encontrar com Deus, imagine você usando máscara. Essa aí pode, pelo amor de Deus, tá, irmão? Máscaras teatrais de hipocrisia diante de Deus. Senhor, estou na tua presença, eu oro a ti, mas e essa máscara aí, Gidevan? Tentando esconder do Senhor aqui certas coisas que eu não quero que o Senhor veja, mas de mim, meus olhos são como chama de fogo. Tá bom, Senhor. Não, tem que tirar. Para se aproximar de mim em oração tem que arrancar. O pastor falou aqui ontem de 1 Samuel, eu cheguei, ele estava no versículo 18. Mas eu gosto de 1 Samuel 16, verso 7. Samuel chega na casa do velho Jessé. O Senhor tem se agradado de um dos seus filhos. Você conhece a história, então vamos pular. Ungiu, não é. Mas quando ele chega, que ele vê o primogênito, ele fala assim: nossa, nunca vi uma unção tão fácil. Já meteu a mão na cintura, onde ficava o chifre de azeite? Manda o primogênito ajoelhar aqui, é ele. Deus nunca ungiu uma cabeça errada. Nunca derramou uma gota de óleo em uma cabeça errada. Você está fazendo o que aí, Samuel? O Senhor falou para eu ungir, olha o homem aí. A história diz que tinha quase 2,2 metros de altura, forte, bonito, e ainda era do exército de Israel. Falou: é ele, Senhor. Ô Samuel, você está olhando para onde a máscara esconde a aparência. E é para olhar para onde?
aonde a máscara não esconde, o coração. Porque Marcos 7 diz que é do coração que procede os pecados, homicídios, adultérios, fornicações, chocarrices. Não sejais como os hipócritas que põem máscara no rosto. E como eu devo orar? Quando você orar, e aqui eu encerro, é verdade agora, entra no seu quarto. Lembra que eu falei que a gente não pode ler a Bíblia com a mente do século 21, senão não vai dar para entender. Esse quarto aqui não é o seu quarto luxuoso ou quarto de hóspedes. Esse quarto aqui que Jesus disse no verso 6, entra no quarto e fechando a porta, ora ao Pai que vem em secreto, esse quarto no grego é chamado de tameion. E tameion não é quarto de repousar, tameion é dispensa, lugar onde põe os mantimentos. Tameion é lugar onde se estocava o alimento. E aí Jesus falou, quando vocês orarem, entra no tameion e ora. Os discípulos falaram, peraí, orar na comida? Jesus, não, vocês não estão entendendo nada da aula de oração hoje? Não é orar na comida. A oração é o alimento da vida do crente. Por isso vocês vão orar na dispensa. E quando eles entenderam no reino espiritual essa dispensa, aí os olhos abriram e eles falaram, quem ora sempre terá acesso ao banquete que a oração reserva. Eu encerro dizendo que o crente que não ora está passando fome espiritualmente. O crente que não ora está raquítico, anoréxico e abaixo do peso espiritual. O crente que não ora, ele é faminto e ele nunca tem acesso à dispensa da oração. Olha o que Cristo diz, quando você orar, entra, depois você fecha a porta. Eu não posso fechar uma porta que já está fechada, eu só posso fechar a porta que está aberta. E é interessante que Cristo diz, quando orar, entra. Então a porta já estava aberta quando Ele estava ensinando a começar a orar. A gente vive pedindo para Deus, abre uma porta para mim, abre uma porta de emprego, abre uma porta. E Deus está dizendo, mas para quem ora, a porta já está aberta. Ou não é isso que Ele diz em Apocalipse 3:8? Eu sei as tuas obras, e diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Feche os seus olhos se você se sentir à vontade, por favor. Senhor Deus, falamos de oração, vamos encerrar orando, Pai. Esse encontro que o Senhor nos proporciona em oração, ele é indizível, imensurável. Lá, ó Pai, nós arrancamos nossas máscaras. Lá não cabe atores. Na oração, o Senhor nos vê como de fato somos. Talvez quem está fora do quarto da oração não consiga nos ver sem as máscaras, sem se escandalizar. Mas, assim como Paulo, em Atos 9:4, era um antes do encontro, e em Atos 9:15 tornou-se outro, assim como Jacó, em Gênesis 32, era um enganador após encontrar-se contigo e passou a ser um Israel de Deus após o encontro, nós encontramos-nos contigo para sairmos sem máscara, sem atuações na tua presença. Nós não queremos atuar como servos, nós queremos em espírito e em verdade te servir. Senhor, teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Deus os bendiga. Pastor Lucas, muito obrigado. Que Deus abençoe o seu espinhaço. O espinhaço? Amém. Essa aqui, ó. Glória a Deus. Deus abençoe, né, nosso irmão Gidevan. Deus continue cuidando da vida dele, da sua família, né? Gidevan tem uma Bíblia na cabeça, né, irmão? Tem uma Bíblia na cabeça? Pega essa Bíblia, enciclopédia, né? A Bíblia, a Bíblia grudou na cabeça do homem, né? Glória a Deus por isso. Deus abençoe, palavra abençoada. Irmãos, se a gente não orar depois de uma dessa, né? Estão perdidos, né? Se nós não orarmos, né? Você viu a importância da oração. Então que nós possamos orar em todo tempo, a todo momento, sem cessar, né? Que você possa ter aprendido quão importante é a oração na nossa vida, esse relacionamento que a gente precisa ter com Deus e que Ele busca ter conosco.
Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Pai, nós agradecemos ao Senhor, te louvamos por essa palavra, meu Pai, tão poderosa, tão abençoada, meu Pai, tão edificante que recebemos nessa noite. Meu Pai, obrigado, meu Deus, por dar essa oportunidade de nos ensinar sobre a oração, como orar. Meu Pai, muito obrigado. Obrigado por nos ensinar orando, como o Senhor, meu Pai, nos ensinou e nos ensina até hoje, através da Tua palavra. Nós te louvamos, agradecemos ao Senhor por tudo. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e que as doces consolações do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém, amém e glória a Deus. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.